Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboc e vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe até aqui. O Senhor nos sustentou. Você não se inscreveu? Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, é muito importante, é muito gostoso, é gratificante. Dá seu like e compartilhe. Qual a sua perspectiva para esse novo ano? Vamos ver logo após a vinheta. Independente de qual seja a sua perspectiva, é importante você ter esperança, você ter foco e você ter fé. Pois com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos ao tema de hoje. Perspectiva para um novo ano. O nosso texto base está em Filipenses, no capítulo 3, verso 13 e verso 14. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as coisas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que tremendo, perspectiva, é expectativa, é esperança, são metas que nós precisamos atingir num determinado futuro. Ao iniciarmos um novo ano, nós costumamos refletir um pouquinho, nós costumamos fazer metas, traçar objetivos para nós realizarmos. É muito comum nós fazermos isso, não é verdade? Mas tem uma coisa, diante de situações frustrantes, as metas não são alcançadas, os objetivos não são alcançados, faz muita gente ficar paralisado. Aí a gente olha, muitos não conseguem. Muitos se decepcionam, não conseguem voltar a sonhar. Muitos acabam se aprisionando nesse passado de não ter conseguido. Mas tem uma coisa, a Bíblia ela nos traz exemplo de pessoas. Essas pessoas agiram. Olha, elas não se tornaram prisioneiras de seus medos, das frustrações, das dificuldades. Ao contrário, elas deram a volta por cima, elas conseguiram conquistar a vitória. Sabe por quê? Porque a vitória delas estava em Cristo Jesus. Vamos pegar um exemplo. A mulher do fluxo de sangue. Vamos ler Marcos capítulo 5, verso 25 a 29. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos. Olha a perseverança desta mulher. E despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Oh, glória a Deus! Olha que persistência, que perseverança, olha que fé. Ela não ficou se lamentando porque ela estava gastando tudo que ela tinha com médicos e não tinha mais solução. Ao contrário, ela prosseguiu quando ela ouviu falar que aquele que podia mudar a história estava lá. Ela não ficou refém da condição dela de ser mulher e devido ao fluxo de sangue era tido como uma mulher imunda. Ao contrário, sabe o que ela fez? Ela foi atrás de Jesus, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou o preconceito, porque aquele que podia mudar estava lá. Ela perseverou, ela rompeu o medo dela, ela rompeu a tristeza, ela tirou força da fé, ela creu que aquele que estava lá era o que podia modificar a história dela. Ela foi atrás, ela prosseguiu para o alvo. Sabe qual foi o segredo dela? Foco, perseverança e fé. Vamos ver outro exemplo? A mulher cirofenícia, Marcos 7, 25 e 26. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Essa mulher é outra mulher que tem muito a nos ensinar. Essa mulher, ela estava precisando da misericórdia do Senhor. A filha dela estava endemoniada. Ela era uma mulher estrangeira, era mulher, que era difícil naquela época, mas ela não se importou.
Ela foi ousada, ela rompeu com os medos dela, ela rompeu com aquela barreira, com a angústia, com a tristeza em ver como estava a filha dela. Ela também foi uma mulher que tirou força da fé dela, da confiança dela, porque estava diante dela aquele que podia mudar a história. Ela teve foco, ela teve objetivo, ela foi atrás do milagre dela, ela prosseguiu para o seu alvo, ela clamou a Jesus. Vou falar para você, ela venceu os obstáculos. E embora ela tenha recebido uma palavra dura do próprio Jesus, ela não ficou paralisada com aquela palavra, ao contrário, ela agiu com humildade e ela recebeu a bênção. Ela recebeu a libertação da filha dela, assim como também ela recebeu o elogio de Jesus. Vamos conferir Marcos 7, 28 e 29. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Olha que fé, olha que humildade. O segredo dela não foi ter medo, o segredo dela não foi se magoar, o segredo dela não foi se frustrar com a resposta de Jesus. Ao contrário, ela perseverou, ela mostrou para Jesus que ela cria nele, ela mostrou para Jesus que ela não ficou magoada pelo fato do que Jesus falou para ela, mas ao contrário, ela se humilhou e ela demonstrou para Jesus que ela tinha fé. Vamos ver mais um exemplo, tá bom? O cego Bartimeu, Marcos capítulo 10, versos 46 e 47. E saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina a situação daquele homem. Aquele homem era cego, aquele homem mendigava para sobreviver, e ele ouviu falar que aquele que podia mudar a situação dele estava passando. Ele não perdeu tempo, ele não se importou com a multidão, ele não se importou com as censuras, ele não se importou com nada. Ele rompeu com os medos dele. Medo por quê? Porque ele podia ser até machucado pela multidão. Ele não se importou, ele rompeu com a tristeza dele, porque a vida dele não era fácil. Ele rompeu com aquela condição social e ele clamou a Jesus, ele pediu por misericórdia, ele chamou a atenção do nosso mestre, ele não se importou com a repreensão dos outros, não, ele tinha foco, ele tinha fé, ele não ficou paralisado diante das dificuldades, ao contrário, eles falavam, ele clamava mais. Sabe o que Jeremias 33 e 3 nos ensina? Clama a mim e eu responderei. É Deus falando com você. Clama a Ele, que Ele responde. Ainda fala mais: e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O Senhor quer ouvir o teu clamor, o Senhor quer ouvir a tua voz, mas você não pode se esquecer. Tudo tem um tempo determinado. O tempo da operação do agir de Deus é um tempo determinado. Não fique preso à circunstância da sua vida, não. Não fique preso ao teu passado, a essa tristeza, ao que parece que não tem solução para você. Ao contrário, faça como Jeremias. Jeremias, usado por Deus, nos aconselha: clame. Clame aquele que tudo pode fazer. Olha, o cego Bartimeu, diante da repreensão das pessoas, diante da dificuldade daquela multidão, ele clamou e ele clamou mais e mais. E ele foi o quê? Ouvido. Ele foi chamado por Jesus. E olha o que Jesus fez para ele. Marcos 10, 51 e 52. E Jesus então manda chamar ele, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eita, isto é perseverança, isto é fé, isto é esperança, isto é foco. Este é o segredo de Bartimeu. Ele não se importou com os opositores, ao contrário, ele foi perseverante. Ele mostrou a fé dele, ele conheceu aquele que era vindo por Deus e ele confiou.
É necessário nós termos fé, é necessário nós termos perspectiva diante da vida, nós termos esperança, mas também eu tenho que ter foco, eu tenho que ir atrás dos sonhos, eu tenho que apresentar os meus sonhos diante de Deus, eu tenho que buscar em Deus a minha vitória, eu tenho que buscar em Deus a minha vontade para ser alinhada à vontade de Deus. Na verdade, eu quero que a vontade de Deus seja alinhada à minha vontade, mas se a minha vontade não for a vontade de Deus, eu tenho que, na dependência que eu tenho que ter em Deus, eu tenho de saber que o Senhor tem sempre o melhor para mim, o Senhor tem sempre o melhor para você. Segundo Coríntios 1:14, Paulo fala assim, olha, contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. É o que nós vemos Paulo falando para você, falando para mim neste dia. Tenha certeza, independente de você estar vendo, ou melhor, né? Independente de você não estar vendo a solução do teu problema, saiba, Cristo sempre te conduz vitoriosamente. Pode ter certeza que Ele sabe o momento certo para te abençoar. Não é, na maioria das vezes, o nosso momento, mas é no momento dele. Nós vimos 3 exemplos bíblicos de pessoas que tinham tudo para ficarem aprisionados no que estavam vivendo. Mas o que aquelas pessoas fizeram? Elas não ficaram olhando as suas dores, elas não ficaram olhando para o passado. Ao contrário, elas agiram, elas tiveram iniciativas e elas conquistaram a vitória em Cristo Jesus. Paulo, quando a gente vê o nosso texto base, ele mostra em Filipenses que é necessário nós agirmos. Paulo, tinha objetivo, ele tinha propósito em sua vida, ele tinha perspectiva, ele tinha razão e ele queria alcançar o favor de Deus. Ele não ficou se lamentando porque o passado dele era um passado de perseguidor aos cristãos. Ao contrário, ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus era perdoador. E sabe qual era a perspectiva de Paulo? Era agradar a Deus, era ganhar almas, era dar o melhor dele na obra de Deus, era garantir o prêmio dele. Por isso que ele fala, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, porque ele sabe que tem um prêmio, assim como para mim, assim como para você, quando somos perseverantes em servir ao Senhor. Mas sabe o que Paulo fazia? Ele olhava, e ele sabia disso, que o olhar dele deveria estar fixo em Cristo. O próprio Jesus nos ensina em Lucas 9:62, ao que Jesus lhes asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Eu não posso olhar para trás, as coisas que passaram, passaram. Eu tenho que estar olhando para adiante, eu tenho que estar olhando para o alvo, eu tenho que estar olhando para a perspectiva, que é a nossa salvação. Paulo, ele não parou para pensar nas dificuldades que ele já havia superado, ele não parou para pensar nos problemas que ele havia enfrentado. O foco de Paulo era no que estava para ser realizado. Vamos concluir que nesse novo ano nós possamos ter iniciativa, que nós não nos colocamos numa condição de coitadinhos, ao contrário, mas que eu venha fazer aquilo que agrada a Deus, que eu venha entender que todas as coisas estão cooperando para o meu bem, que eu venha entender que Deus está no controle de todas as coisas, que o meu tempo não é o tempo de Deus, mas no tempo de Deus a vitória vem. Eu tenho que traçar objetivos, eu não posso deixar as dificuldades me paralisar, eu preciso ter foco, eu preciso ter perseverança e eu preciso ter fé, porque ainda Paulo fala em Romanos 8:37, contudo, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores, sabe por quê? Por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da mulher Ciro Fenícia, está bem explicado lá, também do cego Bartimeu, e eu vou deixar de Zaqueu. Mas eu quero que você entenda, não deixe as dificuldades da tua vida, não deixe as frustrações da tua vida paralisar a tua fé. Ao contrário, tenha perspectiva, tenha esperança, tenha confiança no Todo-Poderoso. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.